Bem, esse trabalho é um trabalho desenvolvido pela Associação dos Docentes da UERN, a DOERN, com o objetivo de expor para a sociedade a situação precária e de descaso por que passa a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Descaso do governo, descaso das gestões, que não dão à instituição o seu devido respeito. Nós não temos assistência universitária de qualidade, nós não temos um restaurante universitário de qualidade, nós não temos prédios com estrutura básica para funcionamento, nós temos tetos de salas caindo. É uma situação calamitante. E seria interessante que a sociedade como um todo tomasse conhecimento da precária situação que vive os professores, funcionários e os alunos desta instituição tão importante para o nosso Estado. O principal problema que a Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, a FANAT, enfrenta hoje é o problema de espaço. Então nós temos uma estrutura que foi projetada há cerca de 20 anos atrás e ela permanece a mesma, apesar de toda a expansão da faculdade. Em 2007 e 2008 nós fizemos um planejamento, fizemos um estudo sobre a infraestrutura da faculdade e chegamos à conclusão de que nós precisaríamos de um determinado espaço à época que daria para atender às nossas demandas. Então, em 2008 foi iniciado a construção desse prédio que está aqui atrás de mim e que vocês podem ver, e de lá para cá esse prédio continua sem conclusão. Então, hoje essa obra está parada e a gente não tem ainda uma data certa de quando ela será concluída. Na semana passada, na verdade, na sexta-feira, ocorreu um incêndio no departamento de Física que destruiu totalmente a sala do departamento e uma sala vizinha. Ainda não saiu o laudo, mas tudo indica que foi um problema elétrico. Agora, o mais grave é que se um incêndio desse acontecer em um laboratório, onde você tem reagente altamente inflamável, você tem material radioativo, então você tem praticamente uma bomba, que se acontecer um incêndio, pode acontecer um desastre muito grande. Então, esse é um problema grave que a gente acredita que requer uma solução imediata, porque está em risco as nossas vidas. Esses problemas estruturais eles só serão resolvidos com investimento. Entretanto, a gente tem observado que não só o orçamento da universidade está muito aquém da necessidade dela, como ainda há cortes nesse orçamento. Então a gente não consegue executar o orçamento que, mesmo depois que a Assembleia aprova o orçamento da universidade, mesmo assim a gente não consegue executá-lo por completo, porque parte desse orçamento é cortado pelo governo. Então o que precisa é investimento, o que precisa é terminar esse prédio que está aí atrás, para que a gente possa ser instalado num lugar adequado, para que a gente possa desenvolver as nossas funções. A gente tem um potencial enorme para contribuir com o Estado, para contribuir com a formação, mas a gente está aqui limitado a condições de trabalho que não permite que a gente desenvolva o nosso potencial. Então, a gente passa por um processo hoje de defasagem da nossa universidade, né? A falta de investimento para custeio e de orçamento também para investir na estrutura da universidade é notória, né? E a gente tem carências estruturais e também de pessoas, né? A gente vê que falta professores em alguns departamentos, teto caindo, residência universitária que não supre a necessidade do estudante da universidade. E a gente vê que nos últimos 2 anos o processo de defasagem da universidade tem se tornado uma coisa bastante séria e difícil até para o mantimento e o dia a dia da universidade. Então a gente espera que essa situação mude, porque nós estudantes estamos sentindo isso na pele da nossa formação acadêmica, né? E termina que a universidade não forma o profissional que possa atuar de fato com a qualidade que a sociedade merece, né, que possa atuar na sociedade. Primeiro, a gente precisa suprir os 3 pilares que constam a universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Né? Por falta de orçamento para a universidade, termina que a pesquisa e extensão fica muito defasada, né? São poucos estudantes da UERN que têm acesso a esse tipo de atividade acadêmica. E também a questão estrutural, né, que a gente sofre bastante.
nas salas de aula, enfim, nos auditórios, né, aulas de campo que não temos porque só tem um ônibus para as 17 cidades que tem o UERN hoje, né, um ônibus muito antigo. Assistência estudantil que a gente não tem também, né, já é uma luta já do movimento estudantil há muito tempo, a PROAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, que pudesse acompanhar a assistência estudantil que está ocorrendo nas instituições federais, e na UERN a gente também sofre muito com esse quesito também da falta de assistência estudantil. Bom, a FASO, infelizmente, tem agravado seus problemas de infraestrutura, principalmente quando a gente hoje perdeu praticamente o nosso espaço de auditório, que era uma sala para 100 lugares. Temos boa parte da nossa área física deteriorada, como bancos quebrados, mesas rachadas, além do nosso banheiro também, que já está interditado, já teve interditado por algumas vezes, e atualmente quem anda lá, quem olha para o nosso banheiro, imagina que esteja até em qualquer outro local, menos numa universidade, menos numa faculdade do porte e da importância que é a Faculdade de Serviço Social. Além disso, nós temos deficiência em termos dos nossos equipamentos. Nós temos desde 2010 5 splitters no chão esperando a segurança de uma sala, que sejam gradeadas algumas salas, como também o forro das salas para que a gente possa instalar o nosso equipamento. Então nós praticamente perdemos a garantia desses equipamentos, não sabemos quando a gente for instalar se eles vão estar ainda em funcionamento, e o mais grave de tudo isso é que esses equipamentos foram comprados com um projeto de pesquisa. Nós negociamos com a universidade valores de custeio do nosso projeto para fazer o forro das nossas salas, e isso desde 2010 e até agora, 2013, a gente não consegue garantir uma estrutura mínima, para uma qualidade mínima para as salas de aula da nossa faculdade. Outro problema de estrutura são rachaduras em nossas salas de aula, rachaduras em nossas paredes, além do velho problema com relação à praga dos cupins, que vem corroendo o material de madeira, né, que nós temos nos tetos da nossa faculdade. Então, para nós fica cada vez mais urgente a questão da autonomia financeira, uma autonomia garantida, no mínimo que a gente demanda inicialmente para o governo, em termos de percentual de orçamento, que seja garantida uma democracia interna na decisão dos recursos, porque também a UERN tem seu problema de gestão, tem seu problema de clientelismo, tem seu problema de privilégios dentro da universidade, uma universidade pobre como a nossa, com gratificações altíssimas, com grande número de gratificações, que poderiam ser revertidas em dedicações exclusivas, poderia ser revertido em bolsa para estudantes. Então, são situações que não apenas a garantia do recurso pode fazer com que a gente tenha mudança real na situação da universidade, mas principalmente a democratização no uso do recurso público, que a UERN ela é uma caixa preta para muitos de nós. A gente não sabe o que é que acontece, pelo menos com o pouco recurso que vem, porque nós temos a situação da Faculdade de Serviço Social, que está cada vez pior, quando nós temos outras faculdades que, de certa forma, têm garantido o mínimo de estrutura, e nós não sabemos por que o privilégio de algumas universidades em detrimento de outras. Então, para nós, isso tem a ver com a gestão política, com a centralização de recursos e com os privilégios que ainda permanecem na situação de pobreza que nós vemos de recursos para a universidade. Bom, meu nome é professora Érica, eu sou professora da Faculdade de Enfermagem. E nós temos alguns problemas de infraestrutura lá, problemas que são muito sérios no tocante à formação dos nossos discentes, ao nosso trabalho como docente, a execução do nosso trabalho. Bom, eu já fui aluna dessa faculdade, né? Eu retorno agora para o campus, né, para a universidade como professora, como docente, e os problemas ainda persistem no que diz respeito à infraestrutura, né? Um dos problemas mais gritantes que nós temos lá na Faculdade de Enfermagem é o problema com o laboratório. Principalmente com o laboratório, porque nós temos uma formação teórica e essencialmente prática no que diz respeito à execução de atividades na área da saúde, intervenções nas pessoas. E como o nosso laboratório é muito defasado, como a gente não tem equipamentos suficientes para a execução do ensino dessas práticas técnicas, os alunos acabam aprendendo, um faz de conta, né? Quando a gente vai mostrar uma técnica, faça de conta que existe tal equipamento, e aí é muito complicado para a gente chegar na prática, efetivamente nos hospitais, nos postos de saúde, e esses alunos irem treinar diretamente nas pessoas que estão precisando. Além disso, a gente tem uma biblioteca extremamente defasada, com livros muito antigos,
né, livros que não dão mais suporte de atualização bibliográfica para esses alunos. Então, eu digo que os alunos da Faculdade de Enfermagem são praticamente autodidatas, porque precisam estar procurando referências em internet, precisam estar procurando referências em outros locais, tendo que pagar ou comprar livros sem ter condições para isso, porque muitos são de fora, de cidades circunvizinhas aqui a Mossoró, já moram em residência universitária, já não tem auxílio para transporte, para alimentação, e ainda tem que pedir livro emprestado, tem que estar tirando cópia, tem que estar baixando da internet, porque não tem acesso a isso. Fora outros problemas que, por exemplo, a universidade não dá recursos para os alunos estudarem em horários que não são manhã e tarde. Eles estão tendo aula manhã e tarde, mas a nossa biblioteca não fica aberta à noite para eles poderem estudar, além de ser extremamente defasada. Fora isso, bom, a gente tem uma complicação também no que diz respeito a universidade. Ela está garantindo para esses discentes condições de moradia e transporte, né? Os discentes, eles falaram que a residência universitária não tem condições, não tem um restaurante universitário para eles se alimentarem. Então, meio que eles acabam... A gente estava falando sobre a qualidade de vida desses meninos, a gente estava até pensando em fazer uma pesquisa sobre isso, que é muito deficiente no que diz respeito à acessibilidade aos recursos que a universidade poderia garantir e que é de direito deles. Então, somos professores e discentes guerreiros no que diz respeito a tentar fazer uma formação de qualidade, mas a universidade ela precisa e muito melhorar nessa prestação, nessas condições de trabalho e nessas condições de estudo para os nossos acadêmicos e os nossos docentes. Bem, a fala entre as faculdades mais esquecidas da UERN, eu acho que a fala tem um destaque negativo, certo? A gente começaria a dizer, em relação à infraestrutura da universidade, que a fala é esquecida, e isso é representado simbolicamente pela letra F, que se apagou aqui na nossa faculdade, e a gente demarcou com spray, devido à falta de iniciativa do governo e da própria administração em vir fazer esse trabalho que é tão difícil, pintar uma parede e escrever o nome fala. A universidade, com todos os seus problemas, tem na fala um exemplo do descaso e do esquecimento da instituição. Nós temos fossas estouradas ao lado do banheiro e ao lado das salas de aula. Nós temos um curso de letras sem um laboratório. Há o nome laboratório no curso de letras, mas o que nós temos dentro? Uma televisão e um DVD e um controle remoto sem pilhas. Então é um curso de letras estrangeiras que carece de um laboratório audiovisual de última geração, pelo menos um laboratório que os alunos possam fazer as atividades audiovisuais, auditivas, e nós não temos. E dentro desse laboratório há um teto de gesso e uma série de cupim, de fios de cupim descendo. A gente não sabe como está o teto por cima. O exemplo de química, do laboratório de química e de física, é apenas um exemplo do que poderia ter acontecido em qualquer curso, inclusive aqui na fala. O teto do laboratório pode desabar a qualquer momento. A gente não tem uma estrutura adequada para trabalhar. Os alunos muitas vezes vão para a sala e ficam com receio de entrar no laboratório, por exemplo, porque não se sabe como é que está a estrutura em cima, os cupins estão descendo. Né? O mini auditório, que não é um mini auditório, né? É uma sala normal, tem a sua laje toda rachada. Isso é as menores condições de uso. É uma pena que se trabalha com duas medidas aqui na universidade. Né? Se priorizam alguns cursos, enquanto se esquece de outros. E o interessante é que se pensa na universidade sempre em crescimento, sempre em expansão. Se pensa em criar novos campi avançados. Como criar novos campi avançados? Novos campi em outras cidades? Se nós não temos nem condição de manter o que a universidade tem hoje. Se nós não temos condição de dar a menor estrutura para o nosso aluno. O aluno hoje vem das suas cidades, não tem onde comer. Nós temos cantinas aqui que muitas vezes não tem preços acessíveis, às vezes a qualidade não é muito boa. Onde está um restaurante universitário para esses alunos?
Um restaurante universitário a preço de custo, né? Então, infelizmente, o problema é grave, é sério. A universidade, o departamento de letras, até um mês atrás, a gente não podia imprimir nada no departamento, porque foi informado de que não havia papel nem cartucho. Ligaram para o almoxerifado e disseram: olha, o governo não tem passado recurso, ou sei lá, a administração não tem adquirido, mas nós não temos papel nem cartucho para imprimir. Então como é que pode a universidade não ter o papel, que é um elemento básico? Então é uma situação complicada. Eu queria que a sociedade soubesse da situação crítica porque passa a UERN, certo? O governo atualmente não está cumprindo o plano de cargos e salários, né? Certo? E é uma situação complicadíssima. Estruturalmente, a UERN vem passando por uma série de problemas, né? Fundamentalmente, hoje se enfrenta questões com referência às construções que não estão concluídas e já marcam tempo de 2, 3 anos, e essas construções necessariamente já deveriam estar prontas para atender às demandas de campus e de cursos. Como, por exemplo, aqui no campus central, né, nós temos a FANAT com uma deficiência enorme de espaço, inclusive agora com um incêndio que houve em salas de lá da faculdade, e aquela carcaça que está ali do lado esquerdo quando adentramos na avenida principal para o campus, né? Aquela construção já vem há 3 anos tentando ser concluída, mudando de empresa, licitações que são iniciadas não são concluídas. Por outro lado, o campus de Caicó, também com uma estrutura bastante avançada, mas com demandas necessariamente urgentes a serem efetivadas e atendidas, e a estrutura também não se conclui. Aí vem a parte mais crítica, a meu ver, que é o campus de Natal. O campus de Natal, que hoje o governo do estado paga um aluguel absurdo ainda de um espaço e que prevê mudanças para a Zona Norte e a estrutura não é concluída. Movimentos já foram feitos internamente, como esse que está sendo novamente reiniciado, está sendo retomado, mas a sensibilidade do governo do estado parece que não existe nesse sentido, nem a responsabilidade com a educação superior. É algo muito sério. Eu sempre digo que é necessário um movimento centrífugo nessa universidade, que pode e deve ser reiniciado a partir do que estamos fazendo agora, né? Com vozes revelando essa condição e buscando caminhos para isso. Ora, eu vejo que um dos caminhos, a comunidade universitária, porque isso já é discussão nossa, seria justamente retomar a discussão sobre a autonomia financeira dessa instituição. A meu ver, historicamente, essa luta já se arrasta há anos, né? E a gente não consegue concluir esse projeto, né? Eu não vejo essa instituição de ensino superior convivendo financeiramente e adequadamente com as demandas que têm surgido, senão com a autonomia financeira, com essa administração das finanças sendo feita internamente, o governo repassando essa verba e a gente administrando. Porque atualmente o que é que a gente convive com o governo do estado? É um orçamento que é aprovado e depois contingenciado. E os cortes que esse orçamento sofre é justamente o prejuízo fundamental que temos nos 3 setores de investimento dessa instituição. Então isso é um prejuízo fundamental, marcante, e que debilita fundamentalmente a condição de ensino, pesquisa e extensão nessa instituição.